Hoje nós estamos aqui com Marcelo Mansfield Pacheco. Tem um nome aí diferente? Jackson Pacheco. Jackson Pacheco. É verdade. Que chique isso aí, né? Você já pensou que eu poderia ter sido um grande cantor pop? Marcelo Jackson? Teria apanhado do pai também, para aquela pressão, né? Normal, eu poderia ter uma rede de farmácias, poderia ter uma imobiliária se fosse Pacheco. Bom, Marcelo Mansfield, gente, para quem não sabe, é um humorista lendário. Esse cara aqui foi o cara que abriu as portas para vários humoristas que a gente conhece hoje, que estão na televisão. Ele também já trabalhou muito tempo na televisão, sim. Ator, comediante. Você começou no teatro e eu queria saber o que foi que fez você entrar no teatro. De todas as coisas que você já fez, né? Desde criança eu sempre quis trabalhar com televisão, com teatro, cinema, o que tivesse. Eu sou daquela primeira geração de crianças que tinham a babá eletrônica, que era a televisão. Então, assim, hoje em dia, você pega e dá um celular para o teu filho. Quando eu era criança, começava a mexer muito o saco, minha mãe ligava a televisão. Ela ligava a televisão para a gente ficar olhando o índiozinho da TV Tupi até começar a programação. E aí é tão louco, a vida é tão complicada, que uma das pessoas que eu mais gostava de assistir, um dos programas que eu mais gostava de assistir quando era criança, chamava Times Square, que era um programa na TV Excelsior, que era musical, com comédia, com tudo. E uma das estrelas do Times Square, que era Lilian Fernandes, que cantava o Tchá-Tchá-Tchá de Cabo Frio. Ela é minha madrinha no show business. Foi a primeira amizade que eu fiz no show business e ela meio me pôs debaixo do braço para me ajudar na carreira. Te apadrinhou ali. Me apadrinhou e me aconselhou muito. Aí eu comecei a fazer propaganda no começo lá pelo meio dos anos 80, 85, 86. Com o dinheiro da propaganda eu banquei o aluguel de um teatro, entrei em cadastro com um solo meu. Qual que era o teatro? Era um teatro que chamava ALS. Hoje em dia é a sala Unibanco de cinema, na Rua Augusta. Aí depois, um ano depois, o Tadeu Jango, outro padrinho meu, foi me assistir. Você lembra do Tadeu Jango? Tadeu Jango, não. Ele fazia um programa na TV Cultura chamado Fábrica do Som, que lançou todo mundo que você imagina, Titãs, RPM, todo mundo tocava lá. E o Tadeu, aí já não é tão mais velho que eu, da mesma idade que eu, ele apadrinhou para eu ir para a TV Gazeta. Uhum. Que tinha um projeto que se chamava Ondas Livres, eu quero que fique muito bem claro isso, e o Ondas Livres era o seguinte, você gravava o programa, né, onde você quisesse, aqui, por exemplo, punha a fita debaixo do braço, levava na gaveta e a TV exibia. Como é que chama isso? Era orgânico isso, né? Era bem orgânico. Era o YouTube do momento, você levava a fita para a televisão exibir. Então, e a propaganda nos anos 80, no Brasil, a propaganda era uma coisa muito legal e muito engraçada. As pessoas escreviam que era no Zanguanais, Washington Oliveto, era essa turma que fazia propaganda no Brasil. Eles já escreviam coisas engraçadas, né? Então, eu sempre fui muito para esse lado, e o teatro também, o primeiro espetáculo, já era uma coisa com quadros, como depois se tornou a Terça Insana. Eu sempre gostei de fechar os meus espetáculos fazendo um texto, que é o stand-up, então já estava meio construindo a coisa. Aí tem televisão, daí você vai fazer, minha primeira novela, primeiro trabalho que eu fiz na Globo foi Armação Ilimitada, que era uma comédia muito avançada, porque era um casal gay, não eram gays, mas eram dois homens com um filho. Cadu Moliterno e o... Cadu Moliterno e André de Bez. Eles não eram um casal gay, era um casal gay, eu nunca imaginei era um isso. Trio. Era um ménage à trois. Eram dois caras e uma mulher. O casal gay foi sem querer. Uma relação aberta ali. Dois homens com um filho. Que hoje todo mundo grita, imagina, dois homens não podem criar uma criança. Era isso, era o Cadu Moliterno, André de Biasi e o filho do Jonas Torres. Que não ficava tão evidente, talvez, né? E depois você fez Mulheres de Areia, né? Mulheres de Areia. Um papel assim incrível que você fez. Papel... Era uma maravilha. Teve um dia que eu peguei e me troquei. Nesse meio tempo eu fui morar um ano na Inglaterra, que o Collor assumiu o governo, e aí, revoltado, me autoexilei. Grande bobagem. Depois você vê ele dando abracinho com o Lula. Ficou nisso, né? A política é uma coisa que você falou, o que não pode falar. Político eu acho chato falar. Não tem mais graça, né? Acabou a graça. É tudo a mesma coisa, né? A gente está quase no dia da marmota, né? Que quando fala de política, né? Exatamente. É sempre a mesma coisa, saco. Mas, quando eu voltei da Inglaterra, eu fui fazer o X-Tudo na TV Cultura. Esse eu lembro. Já é da minha época isso aí. Sim. Era muito simples. Era o Gerson de Abreu apresentava, com o X, que era o boneco. E aí entrava a Raquel Baixa com a Sherazade contando histórias e eu falando curiosidades científicas. Sabe por que a abelha tem asa, tem coisa? Sabe por que a flor solta pólen? Era bem bonitinho. Essa era uma Sherazade que falava coisas boas, né? A Sherazade falava coisas boas e não chorava no final.
E aí daí que eu fui fazer Mulheres e Areia, porque o Wolf Maia me dirigiu num show meu e me convidou para fazer Mulheres e Areia. Com o Raul Cortez. Com o grande Raul Cortez, que um dia eu peguei, me troquei, tomei banhinho, fui para o aeroporto. Tá ouvindo? É isso aí, de novo, no aeroporto. Peguei um avião, cheguei no Rio, fui para o Jardim Botânico, troquei de roupa, maquiou, vestiu, entrei, abri a porta e falei, pois não, doutor Virgílio. E ele falou, chame fulano. Fechei a porta, voltei para o camarim, tirei a maquiagem, penteei o cabelo, tirou a roupa, voltei para o aeroporto e voltei para São Paulo. Então a novela é gostosa, né? Foi uma trabalheira para falar uma frase, fui para o Rio e voltei no mesmo dia. Agora, olha só que interessante, você estava falando do humor, né, que você seguiu o humor, e sempre foi o humor ali que você fez. Sempre. Só que o humor ele tem umas pegadas diferentes, né? Você pode ser um cara mais dócil, você pode ser um cara nervoso. O humor ele depende muito do tipo de pessoa que você quer fazer. E agora eu queria testar um pouquinho, e eu vou fazer umas perguntas para você, só que eu quero que você mude um pouquinho a sua persona quando for responder as perguntas. Fala um número de 1 a 5 aqui para mim. 4. 4, preocupado. Mansfield, você acha ruim quando as pessoas não riem das suas piadas? Putz, eu estou mais preocupado com essa mesa que eu estou achando ela meio torta. Mas eu não estou nem aí, pagando o cachê, tá ótimo. É mesmo? Não tem aquela vaidade de... Não. Não tem mesmo? Não, tô nem. Mas já teve, né? Acho que talvez hoje não teve esse negócio. Mais um número. 6. 6, arrogante. Sabe o que eu fiz um negócio aqui errado, porque eu falei 1 a 5, você falou 6, Você foi em qualquer um. Fui em qualquer um. Mas é o seguinte, isso aqui tá vazio, né? Ah, tá bom. A pergunta é a seguinte, durante o Agora é Tarde, de 2011 até 2013, é isso? Eu não contei, querido, não presta atenção nessas eu não lembro, né? Também não, eu só queria pegar meu dinheiro e ir embora para minha casa. Tinha uma frase que você falava muito, que é cada um chora por onde sente saudade. Exatamente. Você ainda chora? Você sente saudade? Sai para algum lugar? Não sinto saudade de lugar, não tenho... Não sinto saudade, eu não sinto saudade. É um ciclo que se fechou ali. Sim, tchau. Tanto do Rafinha quanto do Danilo. Você acha que é legal trabalhar com o Danilo e com o Rafinha? Pelo amor de Deus, eles são dois viados, não sei o que um não come o outro. São sócios no Comedians também, né? Talvez por isso que ainda não se comeram, não é? É um casamento. Depois que você saiu do Agora é Tarde, você... começou alguns projetos menores. Eu vi que você foi para a Globo, você fez o Como Será, da Sandra Nemberg, né? Sim, exatamente. Que engraçado você falar que a Globo é um projeto menor do que Band. Não, é de curta duração. Olha que coisa triste. Não, eu quis dizer curta duração. Sim, o projeto do... Mas foi maior do que o do Mulheres de Areia também, né? Aquele papel lá do o Mulheres de Areia, na verdade, é o seguinte... Quantos anos você tem? Desculpa te perguntar. Quase 30. Então, você era bem pequenininho quando tinha Mulheres de Areia. Você não sabe a força que tinha Mulheres de Areia. Eu vou te contar 2 histórias. Posso dar tempo? Vai lá. Agora não é avião, agora é telefone. Uma das histórias é que, como só tinha TV aberta, não tinha YouTube, não tinha Netflix, não tinha nada, a média de audiência de Mulheres de Areia era 33 pontos de Ibope. O telefone está tocando, a gente não está nem aí. Vamos continuar conversando. Não, eu não vou atender mesmo, então. Não estou na minha casa. 33 não, pontos. O palco é a sua casa. Sim, o palco é a sua casa, Mansfield, é isso? E eu morei em Beverly Hills, literalmente. Olha só, mas é um boyzinho, hein? Na parte pobre. E tem parte pobre em Beverly Hills? Não, eu te conto essa história já. Mas o Mulheres de Areia era tão famoso, tinha tanta audiência, que um papel como o meu, que era pequeno, quando terminou a novela, eu fiz um espetáculo chamado O Solteirão Cobiçado e eu fiquei 6 meses lotando com sessão extra quase todas as noites de quinta a domingo. Por causa do papel. Por causa do papel. Você sabe o que é interessante? Que o Frota, uma vez ele falou uma coisa parecida numa entrevista. Alexandre ou Marcos? Alexandre Frota. Que há mais de 30 anos ele não está mais na Globo, né? E ele fez algumas coisas na Globo. E depois ele foi para o SBT, fez várias novelas, e as pessoas falavam, mas cadê você? Está sumido. Ele apareceu uma vez numa reprise do Telecurso 2000 e falaram, olha, eu vi você na Globo. às 5 da manhã. Ou as pessoas, elas não falavam, eu vi você na propaganda do Nescafé ou na propaganda do Monza. Eu vi você numa propaganda na Globo. É essa força que a Globo tinha, que acho que agora está diluída. Outra coisa que eu ouvi você falar bastante é que você tem o costume de ir para Portugal, né? Você faz apresentações aqui em Portugal.
O público lá é muito diferente? Muito diferente. A piada portuguesa, a gente já tem toda aquela fama, né? O pessoal entende as suas piadas? Não, ele não só entende, como eles são... Uma coisa que é muito louca em Portugal é o seguinte, quando você vai fazer um show em Portugal, aqui os caras ficam... Deus põe o pé na frente e tal. Em Portugal eles vão para a ponta da cadeira e ficam olhando. Mas você é famoso lá? Não, pelo contrário, eu não faço... É público que frequenta. Agora, tem uma traduçãozinha para ser feita, né? Você tem que dar uma pensada no que você vai falar, porque senão eles não entendem mesmo. Tipo, não é que não entendem. Eu tinha um personagem chamado Seu Lili, que é um cara nervoso que fica puto. Eles não conhecem essa pessoa. Não existe em Portugal um cara estressado que briga no trânsito. Não tem. Não existe? Não existe. Tá bom o país, né? Tá tudo bem lá? Eles são calmos. O nervosismo deles é outro. Né? Eles não se estressam por causa de trânsito. Mas assim, eu gosto muito de Portugal, eu sou cidadão português, né? Porque eu sou neto de português. E posso contar uma história boa para vocês? Vamos lá, pô, que isso? Eu tenho de um lado a família portuguesa, do outro lado inglês. O meu avô veio da Inglaterra e jogaram o passaporte no mar. Tipo, não queremos voltar. Eu não acredito. Você não quer voltar para a Inglaterra. Tchau, Inglaterra. 100 anos se passaram, eu fui pegar minha cidadania portuguesa. No dia que eu peguei o passaporte português, foi o dia do Brexit. Então eu não posso entrar na Inglaterra, eu não faço mais parte. Né? Eles não fazem mais parte do mercado europeu. Então não me adiantou nada. Para chegar na Inglaterra eu tenho que mostrar o passaporte, carimbar tudo. Não é mais com um cartãozinho que nem a gente faz no resto da Europa, né? Poxa vida, Marcelo, que isso. Triste demais. Esse negócio de Beverly Hills que você me contou aí, como é que é esse negócio? Você morou um tempo nos Estados Unidos, né? Eu comecei minha carreira nos Estados Unidos e fazendo open mic, essas coisas. E aí eu morava num apartamentinho que era um porão em Beverly Hills do lado pobre. E... Quer dizer, não tem lado pobre, né? Foi o que eu pensei aqui, né? Mas eu não quis discordar. E eu lembro que no final da história, assim, eu tinha uma colher de óleo, um fundinho de café Folgers, aquele café Folgers, e um punhado de pipoca. Aquilo era o meu último jantar nos Estados Unidos e eu fiquei triste. Falei, olha que desgraça, né? Olha o que eu tenho para comer, eu tenho um pouco de pipoca, um resto de coisa, e daí eu pensei na época, eu falei, eu nunca imaginei que eu ia passar fome na vida, né? Só que eu estou passando fome em Beverly Hills, né? Quer dizer, é um pouquinho melhor, né? Mas o custo de vida é alto lá, né? Até se entende. Custo de vida alto. Mas eu fiquei morando lá alguns meses, voltei para cá e falei, acho que não é a minha mesmo, ser ator. Tal. Mas tentou a carreira lá? Tentei, eu fiz vários open mics, coisas assim, tentei em agência, tudo. Rafinha que está lá agora tentando também, Rafinha né? O Rafinha tem uma vantagem, né? Ele é queridinho da Netflix, então ele tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos, tranquilo. Ele está super indo bem. Está indo... Até perguntei essa semana para ele até quando ele fica lá para eu ir visitar, aproveitar que o cara tem um apartamento sobrando. Nossa, olha só. Vou lá. Você está agora fazendo uma gravação para uma série da HBO chamada A Vida Secreta dos Casais. Vida Secreta dos Casais. O que é essa série aí? A Vida Secreta dos Casais já é a segunda temporada, é escrita pela Bruna Lombardi, dirigida pelo Richelli e pelo filho, Kim. E é uma maravilha, é uma produção, grande produção, e eu estou muito feliz de estar fazendo. Quando eles me chamaram, eles falaram, o papel não é exatamente cômico, mas você vai poder fazer alguma gracinha. Então, tá dando para discutir isso. Mas não tem como não fazer uma gracinha, né, também? Você acaba fazendo. Mas é um projeto muito legal, eu espero que tenha mais várias temporadas. Eu fiz um negócio, que foi outra série, não sei se você chegou a Das assistir. garotas de programa? Sim, sim. Eu era o pai de uma. O pai de uma linda. E eu já achei legal aquilo. Aprendeu alguma coisa de marketing ali? Não, aprendi de prostituição. Já foi boa. E a Vida Secreta dos Casais também é um projeto muito legal. Tem muita coisa para falar. Você sabe que a sua carreira é extensa pra caramba. E eu não falo muito. Você tem mais de 30 anos de carreira, né? 33. E assim, as perguntas vão vindo e as histórias vão vindo também. Então, assim, toda entrevista com esse cara tem história inédita. Oba, obrigado, cara. Obrigado a você. Gente, A Vida Secreta dos Casais, tem peça em cartaz? Todos os domingos no Coco Bambu, Lounge AMB, noite de stand-up, Marcelo Mestre convida. Muito bem, gente. Valeu!